57. E aí, Zorzinho, queremos ouvi-lo. Edu, eu acho que com esse resultado aí realmente fica difícil. O Guarani precisava da vitória. Eu falava isso durante a semana, durante os programas de hoje também, TV, Esporte em Debate, que só a vitória interessaria o Guarani. E é a pura verdade. Você vê que os jogadores saíram chateados. O Batista falou isso, saíram cabisbaixos. E é por isso, porque sabem que perderam uma grande oportunidade. Agora, para falar do jogo, não dá pra gente, porque assim, o Guarani empatou com o Criciúma. Criciúma com o empate assumiu a vice-liderança da competição. Então não dá aqui pra gente ficar também botando culpa no treinador, botando culpa em jogador A, B, C ou D, porque não enfrentou qualquer time. Tudo bem que o Guarani, por exemplo, primeiro tempo não jogou bem, o Criciúma ganhou 1-0. Segundo tempo, o Guarani se superou, o Criciúma não conseguiu manter o mesmo nível, a mesma intensidade, o Guarani empatou o jogo. Então ficou lados distintos, né? Segundo tempo Guarani, primeiro tempo Criciúma. E se nós é claro que o torcedor sai chateado, porque a vitória interessaria. Mas se você analisar o jogo em si, foi um resultado ok, pelo que apresentou as equipes. O Humberto Lousa tentou, com todas as armas, virar o jogo. Fez o gol aí aos 38, né? 32, eu acho. O gol foi a 30 segundos. 30 minutos, o gol de empate. Só que não conseguiu manter a mesma intensidade. Não é fácil, Edu. Você não consegue manter a mesma intensidade, o mesmo ritmo durante todo o jogo. Faltou para mim o Guarani tranquilidade em alguns momentos. Faltou o Guarani, dentro da partida, ter um pouco mais de organização. E a gente percebia, e o Humberto a todo momento na beirada do campo, pedindo, né, para que o time organizasse, pedindo para que o time tivesse calma, né, ligação direta toda hora, né, jogadores errando passes. Então, assim, a análise é o quê? É que o Guarani faltou um pouco de tranquilidade, sentiu o peso da partida e não enfrentou qualquer time. Então não dá para tirar o mérito aqui da equipe do Criciúma, do Cláudio Tencati, né, que veio com uma proposta de abrir o placar e estava a todo momento no primeiro tempo, até antes do gol, pressionando o Guarani, jogando melhor que o Guarani, né? O Guarani voltou para o segundo tempo perdendo o jogo. Jogando em casa, era automático que ia partir para cima. Não tinha outra escolha. Aí sim, se não tivesse tido essa performance, aí eu estaria aqui cobrando, como cobrei no primeiro tempo, que achava que o Guarani tinha que ser um pouco mais agressivo. Porque em alguns momentos do primeiro tempo, parecia que quem estava jogando em casa era o Criciúma. E o Guarani, né, aceitando a posse de bola, errando o passe, errando a transição, não tendo tranquilidade, não tendo calma. Segundo tempo, o Humberto ajustou, voltou melhor, fez um bom segundo tempo, né, fez o gol de empate, mas aí não conseguiu manter a mesma intensidade e também esbarrou no bom time do Criciúma, na boa estrutura defensiva que armou o Tencati. Por quê? O empate está ótimo para o Criciúma. Então, para que vai se expor? Para tomar o segundo gol? Então, claro, não vou dizer, né, que o Criciúma teria ter jogado mais, que o Tencati não implantou um futebol bem apresentado. Por quê? Porque ele joga pelo resultado. O resultado de empate, ele é vice-líder. Para que vai se expor? Então, a análise ela tem que ser feita assim. Não dá para tirar o mérito do Criciúma. E o Guarani, infelizmente, não conseguiu executar uma partida de ambos os tempos da mesma forma para que ele pudesse vencer o jogo. Sem tirar o mérito do Criciúma, mas, claro, falando que o Guarani precisava de mais tranquilidade, ser um pouco mais objetivo e, para mim, mais agressivo desde o primeiro tempo. Foi no segundo tempo, mas aí esbarrou na competência da equipe do Criciúma.